Já há um bom tempo que alguns comentários me chamam muito a atenção, que diz que Pânico 6 será o último filme da franquia. Será mesmo? Vamos debater isso nesse vídeo e dar um veredito. Nerdwetters da internet, Ezequiel aqui para mais um vídeo. Pânico 6 chega aos cinemas agora em 9 de março de 2023 aqui no Brasil. O teaser já tá aí com mais tensão do que nunca. E depois que Pânico 5 estreou e Pânico 6 foi anunciado, muito se falou a respeito desse sexto filme, do que ele vai fazer na franquia, já que ele pretende ser uma coisa muito diferente do que conhecemos da franquia. Mas será que vai ser o último filme da franquia Pânico? Vou te contar nesse vídeo e você não vai precisar acreditar só em mim. Fica até o final que você vai entender. E deixa um like também aí para ajudar a gente a continuar tendo relevância aqui no YouTube. Muito obrigado e vamos lá! Depois que Pânico 4 foi um fracasso na bilheteria, a Paramount resolveu deixar a franquia da Sidney Prescott de lado, afinal não estava dando dinheiro. Aí depois de 11 anos ela decidiu apostar mais uma vez nessa franquia, pois afinal vários filmes slashers estavam retornando com sucesso, como Halloween de 2018, que foi um filmão. Então, apostando dessa vez em uma nova proposta, que são as sequências legados ou as revisitações, a franquia Pânico retornou, trazendo de volta o icônico vilão Ghostface, acompanhado de personagens novos. E esse filme é diferente de Halloween de 2018, por exemplo. Ele não é só um filme que coloca a Final Girl do passado de frente novamente com o vilão, mas sim ele fez aquilo que normalmente é arriscado, trazer uma nova protagonista. Não só isso, como também um elenco completamente novo, dando adeus a personagens antigos como o Dewey. E, independente de qual a sua crítica para o filme, Pânico 5 de 2022 é um sucesso. O filme conseguiu arrecadar mais de 140 milhões de dólares na bilheteria. E para você que não tá ligado, 100 milhões em bilheteria é sucesso na franquia Pânico desde o primeiro filme lançado em 1996. É o esperado para que os filmes se paguem. Então Pânico 5 arrecadou mais de 100 milhões em bilheteria. É sucesso. É o responsável por fazer Pânico 6 chegar agora. Eu contextualizei tudo isso para entendermos um dos motivos para fazer Pânico 6 não ser o último filme da franquia. E esse motivo é simples: dinheiro. Pânico 5 arrecadou mais de 100 milhões em bilheteria. Pânico 6 com certeza vai repetir esse feito, porque se olharmos tudo que temos à nossa volta, é impossível dizer que esse filme venha a ser um fracasso de bilheteria. É só ver todo o hype em cima desse filme, com vazamentos, múltiplas teorias, entrevistas dadas pelos atores, pelos diretores e, logicamente, olha a quantidade de vídeos que existem a respeito desse filme só aqui no YouTube. Procura sobre qualquer outra franquia de terror que tá acontecendo agora. Não tem. Até as franquias atuais de terror, como por exemplo Invocação do Mal, não tem tanto hype quanto Pânico 6. Só Halloween Ends chegou lá, mas ainda assim não tem como comparar. Então, esperar que Pânico 6 seja o último filme da franquia por conta dele não fazer dinheiro não é plausível. Tudo indica que ele vai fazer dinheiro acima dos 100 milhões básicos da franquia. Ele com certeza vai passar, porque o hype tá muito grande. É só comparar com as produções da Marvel que tivemos em 2022. A maioria delas foi uma porcaria, mas o hype sempre se manteve alto. Vê se algum desses filmes flopou por acaso. Ainda falando de dinheiro em questão, é bom lembrar que Pânico tá fresquinho na nossa mente. Pânico 4 flopou na bilheteria, apesar de ser um filme muito bom, porque ele ficou em um hiato muito grande. De Pânico 3 para Pânico 4 foram 11 anos, com Pânico 5 foi a mesma coisa, 11 anos. A diferença mesmo é que a Paramount deu uma investida no marketing do filme, que alcançou todo mundo que é fã da franquia e levou eles para o cinema, e isso repercutiu trazendo novos fãs para a franquia. E falando de dinheiro ainda, Pânico 6 tem uma vantagem que Pânico 5 não tinha, que é a disposição do cinema a seu favor. Pra quem não sabe, Pânico 5 foi gravado durante a pandemia e quando o filme estreou, o cinema estava voltando ao normal, assim como o mundo. O mundo voltou ao normal em 2022. Então, Pânico 6 tem essa ligeira vantagem, que tem o cinema ao seu favor, pois agora o filme pode ter mais salas no cinema, garantindo uma bilheteria maior. E mesmo que o filme seja ruim, existe aquela famosa regra do cinema: deu dinheiro, vai ter continuação. Uma outra coisa que sempre aparece nos comentários dos vídeos daqui do canal é que Pânico 6 não vai conseguir continuar a franquia porque os novos personagens não são bons.
e por isso muitos acham que os novos personagens, no caso Sam, Tara, Mindy e Chad, vão afundar a franquia. E isso é uma coisa de perspectiva de fã, afinal de contas a franquia Pânico se manteve todos esses anos devido ao carisma dos 3 personagens principais, no caso Sidney, Gale e Dewey. A Pânico 5 chegar, ele já começou a quebrar esse elo com a morte do Dewey, depois tivemos a saída de vez da personagem da Sidney da história por causa do problema que a Paramount causou com a Neve Campbell. Nesse 6º filme, o único elo que vamos ter com tudo que vimos antes é a Gale Weathers. Então, muita gente passou a acreditar que o filme vai ser ruim por causa disso, que na minha visão isso não influencia em nada. Ter ou não ter Sidney, Gale e Dewey não diz nada, pois a proposta dos caras desde o início era trocar tudo. Eles fizeram e deu certo. Sidney não é mais a protagonista, Samantha Carpenter é a protagonista. E assim, dizer que o filme vai ser o último porque os personagens não são bons é uma pura balela. Porque se os personagens não fossem bons, Pânico 5 não teria tido sucesso. Pânico 5 não é um filme que tem destaque em Sidney, Gale e Dewey, eles estão lá, mas eles são mais coadjuvantes. O foco de Pânico 5 são os novos personagens. Claro que o trio clássico teve a sua relevância, inclusive o Dewey. Mas o filme não é sobre eles sobreviverem ao Ghostface, o filme é sobre a Sam, Tara, Mindy e Chad sobreviverem ao Ghostface. Então dizer que Pânico 6 vai ser o último filme da franquia porque os personagens novos não são bons, não faz sentido. Olha a quantidade de franquias com personagens lixos e ainda assim continuam ganhando sequências atrás de sequências. Além do mais que você aí pode não gostar deles, mas a maioria esmagadora gosta. Então sua opinião sobre os personagens não muda em nada. Eu a respeito, mas não muda. E assim você vai ver Pânico 6 nos cinemas de qualquer jeito, com os personagens ruins mesmo. Outra coisa que faz a galera pensar que Pânico 6 vai ser o último filme da franquia é o medo da sequência Legado. Depois de muito tempo sem nenhum filme de terror slasher que prestava, parecia que Hollywood tinha enterrado de vez esse gênero. Mas aí, o filme que fez o gênero slasher explodir lá atrás retorna com uma sequência direta do filme original de 40 anos. Esse filme é Halloween, lançado em 2018. Depois de Halloween de 2018, as produtoras que tinham ali um assassino slasher na mão, não perderam tempo e meteram a mão na massa. É só olhar, todos os grandes assassinos do terror slashers retornaram. Chucky, Letterface, Hellraiser, Sexta-feira 13 tá voltando agora também. Mas como nem tudo são flores, a própria franquia Halloween conseguiu derrubar tudo que ele tinha erguido com sua sequência do filme de 2018, Halloween Kills, que não é tão ruim, mas comparado com o anterior de 2018, ficou um cocô. O medo da galera é que Pânico acabe fazendo o mesmo, lançando um filme muito bom, a sequência Legado, e na continuação dela uma bomba, como aconteceu com Halloween. Não só Halloween, Chuck também trouxe uma segunda temporada tenebrosa. Então o medo dos caras é que esse 6º filme seja ruim. Assim, isso não tá errado de se pensar, porque afinal de contas o slasher não é muito bom em fazer sequências. Os caras acertam o original, mas as sequências são umas bombas. E também tem aquele fator perigosíssimo, que é um filme que é lançado no ano seguinte do anterior. Normalmente esses filmes que têm essas tomadas muito rápidas de produção costumam fazer caca. Halloween teve 3 anos para pensarem bem no que iam fazer com Halloween Kills, e ainda assim fizeram mais do mesmo. E depois ainda Halloween Ends, que é horroroso. Porém, Pânico é uma franquia fora da curva. Lá nos anos 90, os caras tinham a mesma coisa para fazer com a sequência de Pânico, e ainda assim conseguiu entregar um filme muito bom. Pânico 2 é uma das poucas sequências de slasher que é extremamente boa. Afinal de contas também, a galera responsável por esse filme é competente. Porque você acha mesmo que essa história que vamos ver agora em Pânico 6 foi pensada depois que Pânico 5 lançou? Óbvio que não. Com certeza os caras já estavam com ela pronta, só precisava saber se o primeiro filme nas mãos deles iria vingar, e vingou. E como eu já falei aqui no canal há um bom tempo atrás, lá depois que Pânico 5 estreou, essa nova sequência de filmes de Pânico foi planejada para ser uma trilogia, então Pânico 6 é óbvio que faz parte de um enredo que já está construído para se finalizar no próximo filme, Pânico 7. Mas já que você tá cansado de ouvir de mim, ouve a opinião de outra pessoa que entende muito bem de Pânico e cinema, o Breno Bicalho do canal Quarta Parede. Confere aí.
Primeiramente, quero muito agradecer o convite, né? Muito obrigado por me convidar para fazer parte desse vídeo. Fiquei muito honrado e muito feliz com esse convite. Muito obrigado mesmo. Então, para me apresentar, caso vocês não conheçam, né? Meu nome é Breno Bicalho. Eu sou criador e apresentador do canal aqui no YouTube, Quarta Parede, em que eu falo sobre filmes, séries de terror, né? Críticas, notícias, informações, curiosidades, rankings, muitas coisas nesse universo do terror. E então, falar sobre as motivações, assim, que eu acho que Pânico 6 não vai ser o último filme da franquia. Primeiro, né, pessoal, assim, eles introduziram novos personagens, novas histórias, começaram a expandir um pouco mais esse universo da franquia Pânico em Pânico 5. Então, sinceramente, não acho que eles vão simplesmente abordar isso em apenas 2 filmes da franquia, né? Eles com certeza trouxeram esses novos personagens, novos protagonistas, né? E novas histórias para revigorar essa franquia, já que essa fórmula antiga, né, da franquia já estava ficando um pouco mais desgastada, então trazendo inovação, renovar, novo elenco, coisa que Pânico 4 devia ter feito, mas acabou não fazendo, né? E aqui, obviamente, expande mais esse universo, criar mais longevidade na franquia, revigorar isso com esses novos personagens, né? Então, 2 filmes para poder explorar isso, eu creio que não, com certeza eles têm planos futuros aí para essa franquia com essas novas histórias. Além disso, né, pessoal, se esse filme fosse o último realmente, com certeza eles iriam fazer um grande marketing por volta disso, né? Capítulo final, é o último, conclusão da saga, não perca, vai aos cinemas, tudo terminou aqui. Enfim, todos esses slogans, todas essas coisas que eles usam para capitalizar, né? Para fazer um marketing pesado ali como o último filme e capitalizar nesse hype de último, né? Coisa que não estão fazendo com Pânico 6. Então, realmente, o plano deles não é terminar em Pânico 6. E claro, né, pessoal, que se eles fizerem um capítulo final, tem que ter a Sidney. E a gente sabe que Pânico 6 não vamos ter a Sidney. E, né, a Sidney é como se fosse a Laurie Strode, né, da franquia Pânico. Não tem como fazer um capítulo final sem ela. A história dela ainda tá meio aberto, ainda tem coisas que podem explorar dela, o arco dela ainda tá em desenvolvimento. Enfim, não iriam fazer também o último filme sem a própria protagonista master dessa franquia toda, né? Além disso, obviamente, pessoal, mesmo, é uma hipótese aqui, mesmo se eles começassem a falar, tipo, Pânico 6 é o capítulo final, é a conclusão, a gente sabe que em franquias de terror, o capítulo final não é o capítulo final. Ou seja, vários e vários filmes já falaram sobre isso. É o último, é a conclusão, blá, 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 no marketing. E não foi o final coisíssima nenhuma, né? Exemplos aqui pra vocês. Sexta-feira 13, parte 4, Premonição 4, Atividade Paranormal 5, Jogos Mortais 7. Até hoje a gente tá tendo filme dessas franquias. Então, mesmo falando que é o último, nunca vai ser o último, né? Caso eles do nada falassem que vai ser o último filme da franquia, não vai ser o último por conta desse todo histórico ali, né? E a franquia Pânico é uma das mais populares de terror. Então, assim, eles não iriam terminar um 6º filme, né? Assim, do nada, justamente, né? Eles com certeza querem muita longevidade. E Pânico tem uma coisa bastante interessante, é que a cada novo filme, ele retrata, faz uma metalinguagem, faz uma crítica social, uma crítica dos filmes de terror de acordo com a época e com a geração em que lançam esse novo filme. Então, a franquia Pânico está sempre revigorando, sempre renovando também a partir de cada geração que cada filme novo, né, é lançado. Então também gera essa questão de renovar a franquia ao longo dos anos também. E outra coisa, Pânico 6 poderia ser o último, talvez, né, se ele tivesse um flop nas bilheterias, né, se ele não arrecadasse muito dinheiro, e assim, Pânico 6 pode ser o último, o que na verdade não vai ser, porque obviamente daqui a alguns anos, caso Pânico 6 seja um fracasso, daqui a alguns anos com certeza eles vão trazer um novo filme de alguma forma. Aconteceu com Pânico 3, demoraram 11 anos, aconteceu com Pânico 4, demoraram 11 anos, ganhamos uma série ali no meio de televisão. E caso Pânico 6 seja um flop,
talvez demore mais uns 11 anos para trazer a franquia de volta, mas com certeza ela vai voltar. Né? Temos aí Halloween, Brinquedo Assassino, com filmes até os dias de hoje, com 30, 40 anos de existência. Pânico é muito novinho em relação a esses outros filmes, então com certeza vamos ter mais de uma longevidade nessa franquia, né? Além disso também, né, pessoal, se flopar o Pânico 6, eles ainda têm uma carta na manga, que é o retorno da Sidney. E aqui eles têm essa carta na manga também. Se flopar, eles vão falar, opa, a gente precisa da protagonista de volta. Entra em acordo, conversa, oferece dinheiro, ela aceita e assim a gente faz um filme 7. Então eles ainda têm essa cartada na manga de trazer a protagonista master da franquia de volta. Então por esses motivos todos, eu acho sinceramente que o Pânico 6 está muito longe de ser o último filme da franquia. Ainda vamos ganhar vários e vários outros filmes aí. Viu aí? Breno, muito obrigado pela sua participação aqui. Vou deixar o canal do Breno aqui na descrição para vocês. Um canal de cinema que fala de terror. Certeza que vocês vão gostar muito. Então o veredito é: Pânico 6 com certeza não será o último filme da franquia, pois tudo que já está estruturado para que essa saga continue, porque enquanto fizer dinheiro, eles vão continuar. Os personagens e os atores são carismáticos para segurar a franquia, os envolvidos na produção são bem competentes, e sem falar que o próprio Kevin Williamson, o criador dessa franquia, tá lá fazendo com os caras. Não é possível que ele vai ver os caras fazendo o Ghostface virar She-Hulk e não vai fazer nada. E um outro fator é que esse filme vai abrir fronteiras para a franquia, para ela se expandir sem precisar se fixar na Sidney Prescott ou até mesmo na Sam, como eu já falei aqui no canal. Depois de tudo isso que falamos aqui, continua achando que Pânico 6 vai ser o último filme da franquia? Você acha que vai ser ruim ou a sua expectativa tá boa? Deixa aí nos comentários e não esqueça de conhecer o Quarta Parede com o Breno. Lá tem muito conteúdo que você vai gostar e se inscreva aqui no canal, que aqui é muito vídeo sobre Pânico. Não é um, não é dois, são vários, você não vai se arrepender. Deixa o like aí também e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!